MTG de repente se aposentando ou anunciando que vai deixar a Câmara dos Representantes. Não sei se devemos reproduzir a declaração dela, porque tem uns 10 minutos de duração. Vamos tocar um trecho. Eu tenho aqui. Certo, manda ver. Os americanos são usados pelo complexo político-industrial de ambos os partidos, eleição após eleição, para eleger o lado que conseguir convencê-los a odiar mais o outro. E os resultados são sempre os mesmos. Não importa para que lado o pêndulo político oscile, republicano ou democrata, nada nunca melhora para o cidadão americano comum. A dívida continua crescendo, os interesses corporativos e globais continuam sendo os queridinhos de Washington. Os empregos americanos continuam substituídos, seja por trabalho legal por meio de vistos, ou simplesmente transferidos para o exterior. As pequenas empresas continuam sendo engolidas pelas grandes corporações. Os dólares arduamente conquistados pelos americanos sempre financiam guerras estrangeiras, ajuda externa e interesses de outros países. O poder de compra do dólar continua diminuindo. A família americana média já não consegue sobreviver com a renda de um único provedor, pois ambos os pais precisam trabalhar apenas para conseguir se manter. E hoje, muitos da geração dos meus filhos se sentem sem esperança em relação ao futuro e não acreditam que um dia realizarão o sonho americano. E isso acontece depois que Trump a atacou e a chamou de Marjorie Traidora Greene, porque ela rompeu com ele em várias questões, incluindo a divulgação dos chamados arquivos Epstein. Ela também rompeu com ele em relação a Israel e se tornou a primeira republicana a chamar Gaza pelo que é, um genocídio, e disse que queria de fato defender o América em primeiro lugar, não o Israel em primeiro lugar. Então estou surpreso em vê-la renunciar. Achei que ela estava nisso a longo prazo, mas imagino que cair em desgraça com Trump, junto com sua situação política se tornando insustentável. E além disso, perdeu o apoio do lobby israelense, que é muito poderoso, tornou impossível continuar. Bem, Marjorie Taylor Greene entrou no Congresso fazendo campanha como a congressista ultra-maga. Não sei se você se lembra, mas seu primeiro anúncio de campanha a mostrava segurando um fuzil AR-15, uma arma de assalto, fazendo campanha com base na segunda emenda e em temas anti-imigração. Ela foi muito anti-Palestina durante grande parte de seu mandato. Votou com o Partido Republicano em todas as medidas para cortar a assistência médica aos americanos. Durante a crise de inflação sob Biden, ela se juntou ao coro republicano, reclamando, com razão, do alto preço e da escassez de fórmula infantil, mas depois votou contra os subsídios que teriam facilitado o acesso. E quando Trump assumiu o cargo, algo mudou. Lembre-se, ela chegou a atacar o JVP, Jewish Voice for Peace, quando eles protestaram contra o genocídio no Capitólio dos Estados Unidos e chamaram isso de insurreição. Ela liderou o movimento para censurar Rashida Tlaib por condenar Israel. E então algo começou a mudar. Quer dizer, já vinha mudando. Ela estava se destacando, como eu diria, uma das oponentes mais articuladas da guerra por procuração na Ucrânia. Depois começou a se manifestar sobre o genocídio em Gaza. Percebeu que existiam cristãos palestinos. Passou a se diferenciar de seus colegas nesse tema, a ponto de realmente condenar a AOC por não votar a favor de cortar o fornecimento de armas chamadas defensivas a Israel, além das ofensivas. Ela realmente se tornou a voz moral sobre a Palestina, além de Rashida Tlaib, na Câmara. E, por fim, rompeu com Trump, Mike Johnson e os republicanos em relação ao Medicare, quando eles pretendiam cortar os subsídios do SEA para o Medicare dos americanos. As Harris, houve muita pessoa em seu distrito que queriam ver seu Medicare reduzido. E a própria família dela também. A própria família dela. Quer dizer, o Trump basicamente mentiu para sua base, porque ele nunca disse que cortaria o Medicare. E então ele apoia o fechamento do governo para fazer isso. A base do Trump nunca foi a favor de cortar o Medicare.
Então, ela, de muitas maneiras, estava ao lado da base. Mas também acho que ela estava se adiantando, porque o apoio ao sionismo entrou em colapso entre as bases republicanas. Não há apoio para nada do que Trump está fazendo para ameaçar a Venezuela. Acho que apenas cerca de 30% dos eleitores de Trump, de acordo com uma nova pesquisa da YouGov, apoiam sua demonstração de força e uma possível guerra de mudança de regime contra a Venezuela. Está tudo acabado. Então, ela estava meio que surgindo como uma voz moral, junto com Thomas Massie. A AOC acusou de ter desistido para ganhar dinheiro e evitar as consequências políticas e a reação que receberia de Trump, e apontou que ela renunciou 2 dias depois de se tornar elegível para receber sua aposentadoria. Ela também acusou de um enorme caso de uso de informação privilegiada, usando as informações financeiras que se obtém como membro da Câmara para aumentar sua riqueza de cerca de $700 mil para algo em torno de 25 milhões por meio de ações. Não sei se isso é verdade. É do que ela é acusada. Acho que estar na Câmara é algo tão, especialmente como membro republicano, tão ingrato sob Trump, que exige lealdade total a uma agenda que saiu completamente dos trilhos, que ela tenha um futuro melhor como comentarista política. Consigo imaginá-la no The View. Ela está recebendo entrevistas favoráveis da CNN, que há apenas alguns anos a chamava de antissemita, que acreditava em lasers espaciais judaicos. A reputação dela realmente cresceu dentro do Beltway e em toda a América Média. Ela provavelmente poderia concorrer à presidência em uma primária republicana. Então acho que ela está saindo na hora certa. E agora Thomas Massie está meio que sozinho, exposto à ira de Donald Trump e de seus bilionários pró-Israel, que estão despejando dinheiro em seu distrito para apoiar sua destituição. O que você acha? What do you think? Não tenho muito a acrescentar. Acho que, obviamente, ela já disse muitas coisas ao longo dos anos que foram realmente ofensivas. Inclusive, recentemente, depois que Zohra Mamdani venceu, quando ela postou uma imagem da Estátua da Liberdade usando uma burca. Então, sabe, qualquer transformação pela qual ela tenha passado ainda tem seus limites. Dito isso, apreciei o fato de ela ser uma republicana rara, disposta a denunciar o genocídio em Gaza. Como você mencionou, ela votou contra o Domo de Ferro, enquanto uma progressista como a AOC não o fez. E isso foi admirável. Ela também foi, desde o início, uma crítica ferrenha da guerra por procuração na Ucrânia. E mostrou que, em certas questões como essa, era uma das poucas republicanas dispostas a assumir essa posição. Os democratas basicamente estavam entregando o manto anti-guerra a republicanos como ela, porque, ao contrário de uma facção dos republicanos da Câmara, todos os democratas, incluindo o Squad e todo o caucus progressista, votaram todas as vezes para financiar dezenas de bilhões de dólares para a guerra por procuração na Ucrânia, enquanto Marjorie Taylor Greene não votou. E ela realmente usava isso para zombar de pessoas como AOC quando falavam sobre valores progressistas, dizendo: "Por que vocês estão votando por uma guerra por procuração?" Isso era admirável, embora ela tenha feito tantas coisas que foram, é claro, ofensivas, preconceituosas e racistas. Entre elas, os ataques a Rashida Tlaib. Mas parece que recentemente ela se desentendeu com Cori Bush logo no início. Ela basicamente a confrontou no corredor. Elas estavam tirando os brincos e os saltos agulha. Ela era muito agressiva nos corredores do Congresso no início. Mas acho que, de certa forma, a cultura mudou. Sim. E eu acho que ela está saindo como uma pessoa diferente. E, em geral, melhor. Daquela que chegou tentando impressionar Donald Trump e corresponder ao que achava que ele queria. E realmente parece que ela está canalizando uma parte da base MAGA que está cansada da política falsa e polarizadora. Sim, e sobre a questão da saúde, quero dizer, o fato de ela ter tido a coragem de criticar o próprio partido por isso,
de denunciar a traição aos trabalhadores por não estender os subsídios, mesmo que o Obamacare seja um programa totalmente disfuncional. A opção republicana, basicamente, era dar ainda menos às pessoas, deixar esses subsídios expirarem e tornar o atendimento médico mais caro para 20 milhões de pessoas. E o argumento dela era que os republicanos não têm alternativa, que eles atacam o Obamacare, mas não apresentam seu próprio plano, porque o plano deles é simplesmente continuar com ainda mais devoção a esse sistema de saúde com fins lucrativos que não oferece às pessoas o cuidado de que precisam. Então ela foi a única republicana disposta a apontar isso, com a possível exceção de Josh Hawley. Acho que isso foi realmente admirável, junto com tudo que ela fez em relação ao genocídio em Gaza. Mas acho que sim, se você vai contra o padrinho, se você vai contra o Trump, é realmente difícil sobreviver, especialmente se também estiver indo contra Israel. E sim, era hora de ela se retirar. Ela vai ficar melhor assim. Ela estava prestes a ser apagada. Ou devo dizer Kirk? Não sei. Não é uma situação em que eu gostaria de estar. Não faço ideia de como é estar sob esse tipo de pressão, especialmente vinda de alguém que basicamente te criou. E agora ainda estamos na Era Dourada. É a Era Dourada de Trump. Tudo está desmoronando e sendo exposto, como vimos no Kennedy Center, onde Elon Musk prometeu acabar com a pobreza por meio da IA. Todos os senhores da guerra da IA estavam lá no Fórum de Investimentos Arábia Saudita e Salusin para implorar à MBS e ao seu fundo de investimento público, que na verdade não está tão cheio de dinheiro quanto pensávamos, para injetar liquidez em suas empresas de IA. Assim eles podem continuar construindo novos data centers e alimentar o futuro para acabar com a pobreza, o que na verdade vai acabar. Desempregando massas de americanos. E eu não sei, talvez os planos de Sam Altman para a renda básica universal os salvem da pobreza total e de serem liquidados como o excedente humano do cinturão da ferrugem, que foi terceirizado depois do NAFTA e depois passou pela crise dos opioides. Mas eu não acho. E talvez os petrodólares de MBS impeçam a bolha de estourar mais cedo do que estouraria, mas acho que o que eles realmente fizeram foi inflar a bolha. Essa é a Era de Ouro. É disso que se trata toda essa administração. Enriquecer uma pequena classe de oligarcas leais e impor um regime de terror sobre o restante das massas, incluindo algumas das figuras que fizeram o MAGA ser o que foi, Thomas Massie e Marjorie Taylor Greene. Made MAGA what it was, Thomas Massie and Marjorie Taylor Greene.